Êxodo, capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Olha, eu te constituí como um Deus para Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Tu dirás todas as coisas que eu te mandarei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe os filhos de Israel saírem de sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito meus sinais e minhas maravilhas. E Faraó não vos ouvirá, mas eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fez Moisés e Arão como o Senhor lhes mandou, fizeram-no assim. E era Moisés de idade de 80 anos, e Arão de idade de 83, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Se Faraó vos responder dizendo: Mostrai milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, para que se torne cobra. Vieram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e fizeram como o Senhor o havia mandado, e Arão lançou sua vara diante de Faraó e de seus servos, e tornou-se cobra. Então Faraó chamou também sábios e encantadores, e os encantadores do Egito com seus encantamentos fizeram também o mesmo, pois lançou cada um sua vara, as quais se tornaram cobras, mas a vara de Arão devorou as varas deles. E o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, que não quer deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele estará saindo às águas, e põe-te à beira do rio diante dele, e toma em tua mão a vara que se tornou cobra, e dize-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: Deixa meu povo ir, para que me sirvam no deserto, e eis que até agora não quiseste ouvir. Assim disse o Senhor: Nisto conhecerás que eu sou o Senhor, eis que ferirei com a vara que tenho em minha mão a água que está no rio, e se converterá em sangue, e os peixes que há no rio morrerão, e federá o rio, e os egípcios terão asco de beber a água do rio. E o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus ribeiros e sobre seus tanques, e sobre todos os seus depósitos de águas, para que se convertam em sangue, e haja sangue por toda a região do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, e levantando a vara feriu as águas que havia no rio, em presença de Faraó e de seus servos, e todas as águas que havia no rio se converteram em sangue. Assim os peixes que havia no rio morreram, e o rio se contaminou, que os egípcios não podiam beber dele, e houve sangue por toda a terra do Egito. E os encantadores do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, e o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. E Faraó, tornando, voltou-se à sua casa, e não pôs seu coração ainda nisto. E por todo o Egito fizeram poços ao redor do rio para beber, porque não podiam beber das águas do rio. E cumpriram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio.